Muito obrigado. Então, pessoal, nós paramos na lição número 42, 42 do livro Seara dos Médiuns, né? Que se chama Mediunidade e Imperfeição. E ela se reporta à questão número 220 do livro dos Médiuns, em alguns parágrafos específicos, que é o 12º, né? O 13 também e o 14. Agora a gente não pode falar mais. 12º já não existe mais, é o 12. É o 12, o 13 e o 14. Então, até o 10º funciona, depois não funciona mais. E aí, nós lemos a lição, né, número 42, e nós estávamos na sequência do livro dos médiuns, estudando lá, né, sobre formação dos médiuns, e aí tem esses dois itens que no livro dos médiuns trata sobre perda e suspensão da mediunidade. Então, a minha dúvida só é se nós conseguimos ler na semana passada toda a lição e já vamos direto para o item 220 do livro dos médiuns, ou se seria interessante nós lermos a lição para depois voltar aqui no 220. Alguém pode me ajudar da semana passada? Porque eu deixei duas coisas amarelas aqui. Quando eu deixo a coisa amarela é porque... Então, Eduardo, a gente tinha lido a mediunidade e imperfeição, né? E Tá. a gente ia para o item 220, mas se você quiser ler novamente para rever, não sei. Não, eu acho que depois a gente volta lá, né? Vamos continuar no item 220, nesse capítulo, né? Da formação dos médiuns, que eu acho que ele é um capítulo muito importante. Sim. E aí o item 220, obviamente, tem várias sequências aqui, né? E na lição, quando o Emmanuel trata sobre a mediunidade, né? Ele nos lembra que não existe na Terra o médium perfeito, né? E, portanto, não se pode esperar de qualquer um de nós que está encarnado na Terra, seja médium em desenvolvimento ou desenvolvido, ou se formando, né? Seja uma pessoa comum da vida, que não esteja desenvolvendo mediunidade, todos nós temos diversas coisas para mudar dentro de nós. No finalzinho aí, o Antônio pegou pesado. Bom, acho que foi o Emmanuel que pegou pesado com a gente, falando sobre a paciência e outras coisas mais, né? Que são coisas que a gente precisa aprender a trabalhar dentro da gente, né? E, portanto, não se pode esperar dos médiuns a perfeição. E, portanto, nós precisamos entender, né, cada um dos médiuns, e é muito, muito legal se nós conseguíssemos estudar juntos também, né, como temos feito aos domingos, aquele livro, o No Mundo Maior, né?
em que está se tratando sobre mediunidade. E é muito importante aquele capítulo, porque ele trata da ação, né, do médium junto com a ação do espírito. Não há mediunidade sem a participação da alma, né, do médium. Não há como. Ela é utilizada. E, portanto, existe uma palavra chamada animismo, né, que dá muito problema no meio espírita, que é a parte intrínseca da mediunidade. Muito bem. Só um segundo. E aí, o Emmanuel, então, fala assim, mediunidade é um instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Muito bem. É assim que nós temos que tratar. Mas ele vai falar aqui sobre perda e suspensão da mediunidade. Quando que isso pode ocorrer? Fala. Alguém ia falar alguma coisa. Era a Nilza? Ah, eu ia perguntar, não era a hora agora, mas que capítulo do mundo maior, né, que vocês estão estudando? É o capítulo 9. 9? Ah, tá. Uhum. Beleza. Tá Então, bom? quem sabe domingo eu vou entrar. Tá bom. Que eu me lembro é o capítulo 9, mas pode ser que seja o 8, tá? Mas eu acho Tá. que é o 9, tá? Muito bem. A Elisete está aí hoje ou não? Não está. Eu acho que ela não veio. Bom, Nilza, Ela tá faltando, Lisete. tá botando você para ser a minha leitora É, oficial. pois é, Você faz esse favor? faço. Será que Então, tá todo mundo me ouvindo bem? eu acho que está sim. É o item 220. Isso. Perda e suspensão da mediunidade. 220. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos e há algumas perguntas feitas a esse respeito. Primeiro, os médiuns podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mas, frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Muito bem. Então, vamos primeiro começar aqui, né, num ponto bem tranquilo. Os médiuns, né, podem perder a faculdade, e ele fala isso acontece muito frequentemente. Mas também muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira, né? E essa interrupção acaba assim que a causa que produziu, né, a mediunidade, a perda da mediunidade ou a suspensão dela acaba. Por exemplo, está certo que nós precisamos trabalhar e saber, né, separar as coisas. Mas você sofre uma cirurgia complicada. É um trabalhador da casa espírita, médium, né, acostumado a trabalhar mediunicamente, regularmente, e aí é um motivo de saúde física, sofre uma cirurgia e tem que se afastar, né? Por um mês, por 2 meses, por 6 meses. Pode ocorrer? Claro que pode ocorrer.
né? Muito bem. O Eduardo caiu? Caiu sim. Eu Eu ia acho que ele perguntar por congelou. que Eu acho que está congelou. fazendo muito frio na casa dele. Não estou ouvindo. Congelado, hein? Diz que descongelaram o Eduardo, gente. É o frio. Acho que a internet dele caiu. Porque às vezes caiu da gente, a gente fica pensando que Eu é o também outro, achei que né? era minha que tinha caído. É. Gente, o que aconteceu? Congelaram o Eduardo, olha lá, o frio lá está muito. Nossa, que silêncio! E agora vamos esperar? Vamos esperar um pouquinho. Ele vai retornar. Eu acho que ele foi no outro computador. Ele diz, de vez em quando acontece isso. Tá. Vamos aguardar. Uhum. Olha, gente, o Eduardo tem 2 computadores. Um chama expiação, o outro chama prova. Então, agora ele vai ver qual que ele vai usar. Acho que ele vai usar a prova agora, porque a expiação ele já está passando. Ai, Faustinho. Eu falo para vocês, vocês têm que ter sempre um amigo gordinho. Só vai ter alegria. O Faustinho. Ó, Computador de agora, espírita, hein? Ei, Faustinho, computador de nessa espírita escuridão cheio que de nós coisa. temos aqui, ó, o Antônio está comendo um docinho de mamão com coco com pedacinho. Não, rapaz, eu tenho doce de leite com ameixa. Um negócio do outro mundo, cara. É para exercitar a paciência, tá vendo? O Eduardo está ressuscitando aí, ó. Ele vai chegar logo, logo. Eduardo, meu filho. Pessoal, está me ouvindo? Olha lá. Oi, gente. Eu não sei por que de repente... Eduardo, só uma pergunta. Só uma pergunta. Diz o Faustinho que você tem 2 computadores, o Provas e o Expiação. Qual que você está usando agora? O expiação. O outro aqui é a prova. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu vou conseguir voltar. Pode ser que eu consiga voltar, pode ser que não. E... Voltou. Pronto, voltei. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos. Ah, Sim. ok. Bom, agora eu vou estar com as 2 aqui prontas, se precisar. Muito bem. Então, eu estava dando exemplo, né, de uma pessoa que faz a cirurgia e é um trabalhador, está vindo na casa espírita, exerce a faculdade normalmente, né, mas precisa se afastar. Por quê? Porque tem uma cirurgia que exige cuidados pós-operatórios, exige um monte de coisa. É razoável supor que a equipe espiritual que trabalha com aquele médium, ou naquele ambiente mediúnico que ele está acostumado a frequentar, certo? De uma certa forma, faça uma proteção específica, cortando, né, a sua mediunidade. Ele passa um tempo
sem perceber muito o que está acontecendo, né? Ele vai ficar sendo atendido, tratado e tudo, mas não vai exercer a mediunidade, né? Por quê? Porque a mediunidade, como é uma troca fluídica que existe entre o médium e o espírito comunicante, certo? É importante a gente perceber que se o médium está doente, está em recuperação de uma cirurgia, passando por momentos muito difíceis, né? É razoável supor que ele não tem o que dar, a não ser aquilo que ele está passando. Então, não é razoável que essa troca fluídica ocorra durante esse período. Então, a mediunidade daquele companheiro, daquela companheira, né, é suspensa em benefício dele próprio. Certo? E é por isso que, quando ele estiver bem, ele volta e essa suspensão foi passageira, que acaba, né, quando a causa que a produziu, que foi o afastamento por causa da cirurgia, cessou. Agora ele volta a trabalhar mediunicamente. Absolutamente razoável essa suposição, né? Vamos em frente, então. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fale. Vamos lá, Nilson. Pergunta 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido de qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Olha que coisa mais interessante, né? Vamos ler mais uma, depois a gente volta nas duas. Tá. 3. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados, que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir a sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido mais digno. Muito bem. A pergunta 2, né, e a resposta dos espíritos causou uma certa estranheza, não causou? Porque ele falou assim, é o esgotamento dos fluidos do médium, né, que causa a perda da mediunidade. Os espíritos falaram assim, não, né, seja qual for a faculdade, certo, do médium,
ela nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Ou seja, bom, pode ser o fluido, no caso da doença, como a gente falou lá, pode ser que os fluidos do médium não são os melhores para produzir o fenômeno mediúnico. Mas, assim, mais importantes, né, que é o uso que se faz da mediunidade. Pessoal, Ah, que coisa. Vocês estão me ouvindo de volta, né? Tá. Está ocorrendo um monte de vezes aqui essa queda, e eu não sei por quê. Mas vamos lá. O ponto principal que os espíritos estão trazendo aqui, certo? Para a perda da ou a perda da mediunidade, vamos dizer assim, não é o esgotamento do fluido, ou seja, que seja uma questão física, que o Kardec perguntou, mas sim o afastamento dos espíritos daquele médium. Ou seja, sem que haja o espírito, o fenômeno mediúnico não vai existir. Certo? Não vai existir. A coisa mais interessante, né, da gente lembrar daquele filme Ghost, quando ele vai na médium que está lá, toda fazendo de conta que está recebendo os espíritos, e tá lá, e ele vai lá e bum! Ele toma a médium, né? E é muito engraçado aquilo. É bastante engraçado, né? E aí, o ponto é o seguinte: a médium estava sendo deixada de lado pelos seus mentores. Por quê? Porque ela estava fazendo exatamente aquilo que é o mau uso da mediunidade. Simples assim, né? É o mau uso da mediunidade. Eu estou com a câmera fechada para facilitar, para não ter problema aqui, tá bom? Muito bem. Então, né, os espíritos colocam a mediunidade ao nosso dispor, né, quando nós pedimos que na nossa reencarnação utilizemos a mediunidade, tenhamos esta faculdade a nosso favor, para que ela sirva de instrumento, de ferramenta para o nosso aperfeiçoamento. Ora, quando nós recebemos um bom espírito e damos bons conselhos, o primeiro ouvido mais próximo da gente é o nosso, né? A gente vive falando isso. E de que adianta a gente ouvir por nós mesmos, falar de fazer o bem, de ter paciência, como foi colocado, né? De fazer o bem para todos, não falar mal dos outros, não fazer o mal. Essas são as instruções dos bons espíritos. Mas a gente não faz. A gente prefere as coisas do mundo. Aí, os bons espíritos nos abandonam. E aí, aquela mediunidade que era, né, sempre trazendo boas mensagens, sempre fazendo bem, se perde. Certo? O pior nisso daí é a consequência, né? Porque não foi
mediunidade que ficou suspensa. Ao contrário, né? Foram os bons espíritos que saíram. Foram os bons espíritos que saíram. A mediunidade está lá. E aí o que acontece? Quem que assume? Esse é o ponto que a gente tem que ficar muito atento. Certo? A mediunidade é uma faculdade intrínseca ao ser humano. Ela pode ter, por parte da espiritualidade superior, a suspensão por algum tempo em benefício do próprio médium, porque ele precisa, certo? Mas, se não, os bons espíritos podem se afastar devido à conduta moral, né, do médium, que não é das melhores, mas a mediunidade continua com o médium. E aí, ele vai se entregar nas mãos de espíritos que podem dominá-lo. Certo? E a gente nem deve falar em obsessão. Ela pode levar à obsessão, né? Esse desregramento do médium. Pode levar à obsessão. Mas aí é o próprio médium que prefere se associar com espíritos levianos, com espíritos que, de uma certa forma, vão incensá-lo, né? Ora, ele acerta as perguntas que são feitas e assim por diante. Até que ele fica preso desses espíritos. Então, a mediunidade não foi suspensa. A mediunidade continua lá. Os bons espíritos é que saíram. Certo? Esse é o ponto-chave, o que mais influencia na perda nessas horas, né? É aqui que o médium está fazendo da sua faculdade. Comentários, dúvidas, por favor? Ele chama a atenção para... Oi. Você poderia repetir o que você falou a respeito do médium que... Esse é o último pedaço que você citou aí, da obsessão. Uhum. A obsessão não se instala imediatamente, né? Por exemplo, o médium começa, aos poucos, ao invés de se manter, né, dentro da visão, né, de a mediunidade é para fazer o bem para a humanidade, sem que haja nenhuma recompensa financeira, física ou qualquer coisa que seja que o médium fique esperando, porque o trabalho, em parte, é dele, porque ele cede o corpo, certo? E, em parte, é do espírito, que é o espírito que está trazendo a coisa. Portanto, aquele trabalho não é do médium, é do espírito. E aí, o médium fica achando, bom, eu consigo fazer as coisas que precisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele começa a ser ganancioso. Olha, os espíritos estão falando as coisas aqui, eles estão sempre acertando, então eu posso usar a mediunidade para me beneficiar. Isso, por exemplo, aconteceu com o médium Gasparetto. Ele dizia, e ele disse isso numa entrevista para a revista Veja, que a mediunidade, do jeito que os espíritas
seguiam lá, por causa do exemplo do Chico Xavier, era besteirada. Ele dizia que não, a nova mediunidade é aquela em que o médium, naturalmente, dado que ele é parte integrante do trabalho, ele pode muito bem viver daquilo, certo? E no centro espírita que ele trabalhava, ele começou a vender, né? Em vez de doar o dinheiro para as obras assistenciais, para o bem das pessoas, ele começou a pegar para si, certo? Achava coisa absolutamente normal. Então, o que os espíritos estão dizendo para o Kardec aqui é: eles se retiram. Agora, a obsessão ainda não está instalada, mas pode ser instalada, certo? Se o médium continuar fazendo essa escolha pelo mau uso da mediunidade. Esse é o ponto-chave, entendeu? E aí aí a obsessão se instala. Mas ela começa pela ação do médium que não se precaver. Ele olha a mediunidade como como um bem dele. Quando a gente fala que a faculdade mediúnica é inerente a cada pessoa, não é errado pensar que a mediunidade é um dom pessoal. Mas o que você faz com ela é a questão moral que o Espiritismo, do Kardec, quando ele faz, ele afirma categoricamente, fora da caridade não há salvação, não é? Ou seja, é a caridade que você vai fazer com todo o conhecimento que você tem do Espiritismo, da mediunidade, em que você vai fazer o bem ao outro sem querer nada. Parte dos ensinamentos do Kardec foram retirados de algumas traduções dos livros do Kardec, certo? Por parte dos tradutores em outros países. Certo? Por quê? Porque ele falava isso. Por exemplo, na Inglaterra, a coisa mais comum, certo, é que o médium que se apresenta, ele se apresenta geralmente para um público que paga, e não paga pouco para entrar, certo? Ele cobra e ele faz uma sessão pública de adivinhação. E aquilo lá é dele. Nos Estados Unidos é muito comum a polícia pagar para médiuns que conseguem auxiliar na resolução de problemas de desaparecimento de pessoas, de mortes e tudo. Certo? Ou seja, o pessoal vê com naturalidade o uso financeiro da mediunidade. Você entende? Porque ele vê como um dom próprio dele. E aí, Eduardo, por exemplo, no caso da Inglaterra, ele faz isso, mas isso gera uma consequência para ele depois. Claro. Porque aí, por exemplo, pode ser uma hora que, como você falou, aqueles que obsessores ou os brincalhões começam a agir. E aí a coisa começa a dar errado e aí o prestígio dele vai para baixo. Agora, e no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que eles estão ajudando a encontrar, como é que ficaria isso? Então, mas na Inglaterra também não tem uma coisa tão ruim assim.
Porque essas pessoas, muitas vezes, né, exatamente para que haja o conhecimento da continuidade da vida após a morte, tudo, certo? E como lá é natural você receber pelo trabalho que você está fazendo, certo? Eles ajudam as pessoas. Tem muitas pessoas que são ajudadas. Ela paga por aquilo lá, mas ela recebe notícias do familiar. Ela tem e é bastante Comum isso. não só comum, o que eu estava querendo assim, tem bastante veracidade na resposta, nas respostas. Tá. Você entende? Quer dizer, a pessoa realmente se identifica com aquilo. Eu lembro, quando eu estava lá, tinha um rapaz do meu departamento que soube que eu era espírita, e ele nem sabia o que era isso, e ele começou a se interessar, ele era da Nova Zelândia e morava lá. E ele não conseguia entender por que eu falava da mediunidade, certo? Como um ato de caridade, embora fosse uma coisa intrínseca do médium, certo? Da pessoa, certo? Ela não podia usar a mediunidade em benefício próprio e viver daquilo. Por quê? E esse é o ponto-chave, certo? De quem vive desse negócio. Você não pode garantir para a pessoa que te contratou que o espírito que ela quer contactar ou que o serviço para o qual você recebeu, você vai entregar, porque os espíritos são livres. Então, você fala assim, eu estou te pagando e eu quero conversar com o meu pai, que já morreu. Mas o espírito do meu pai não quer vir falar comigo. Não quer vir. E não vem. E aí? Eu te paguei. O que você faz? Você inventa, né? Que tá. Certo? Quer dizer, você tem um risco natural aí. E essa inventar, às vezes, pode ser até fácil, porque dizer coisas boas é o que todo mundo quer ouvir. Então, por causa disso, né, é que a gente precisa ficar muito atento, né? A prática que o Kardec sugeriu desde o início, e que ele coloca neste capítulo do Livro dos Médiuns, da formação dos médiuns, é a seguinte: você tem o seu dia de labor, seu trabalho, você recebe lá suas coisas da vida terrena normalmente. Agora, vai para a prática da mediunidade? Muito bem. Se recolha num quarto, tal, tal, tal. Como aos poucos, ele, inclusive, no final do Livro dos Médiuns, tem lá um capítulo para se formar sociedades espíritas. Grupamentos de pessoas, né, que vão se reger a esses grupamentos, formando uma sociedade de estudos e de prática espírita, que hoje disseminou. No Brasil, isso daí é disseminado. Cada casa espírita tem lá, muitas e muitas seguem exatamente o que o Kardec sugeriu no Livro dos Médiuns, como estatuto, como normas de conduta, certo? E lá ele está falando o seguinte, olha, a prática mediúnica é no horário em que você, né, não vai mais se dedicar à sua vida material, aquilo que é coisa da matéria. Agora é coisa para o espírito. E é nesse sentido que o Kardec sempre bateu de que a mediunidade, certo? Ela tem que ser uma doação
do médium em favor dos outros. Esse é o ponto-chave. E se, depois de ter a advertência, porque a gente não perde, os bons espíritos não nos abandonam assim, sem nos alertar, sem trazer, né? Olha, preste atenção no que você está fazendo, não reflita sobre esse negócio, a mediunidade é para isso, é para aquilo outro, tal. Cuidado com o que você está fazendo. Se você não quer ouvir, tudo bem, ele vai se afastar. E vai deixar você sofrer as consequências de ter a mediunidade, de ter desenvolvido a mediunidade e, portanto, apto a receber mensagens dos espíritos, só que você passa a receber mensagens de qualquer espírito. Esse qualquer é que pega. É aí que é o problema. E aí você acaba entrando num processo obsessivo, Entendi. mas chamado por você mesmo. Quando você se decide por não... Quer dizer, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Não foi cobrança. Não. Você falou assim, não. É escolha sua. Sim. Nós temos escolhas. Infelizmente, é assim que acontece. Esse é o grande problema. Então, o uso da mediunidade, e é para várias coisas, né? Eu estou falando, a gente acaba entrando nessa questão do financeiro, né? Da vida material, né? Mas tem outros motivos, né? Por exemplo, eu sou super orgulhoso, certo? E sou uma pessoa orgulhosa que está sendo trabalhado pelos espíritos para escrever, né, bons livros que falam assim, olha, é importante a gente, né, ser humilde, ser isso, ser aquilo, tal. E eu olho aquilo lá, por exemplo, não vou seguir esses negócios, não consigo, certo? Vou me associar com espíritos que vão mostrar o quanto que eu sou bom, não é? E aí, esses espíritos que têm me alertado e tudo, saem de cena, e como eu tenho a mediunidade, e eu sou orgulhoso, eu quero, o que eu ganho de presente? Eu ganho alguns espíritos que, num primeiro momento, mostram o quanto eu sou bom. Olha como você é bom, você é isso, você é aquilo, tá. E a hora que eu estou no auge, comandado por esses espíritos, eles dão uma rasteira e a gente cai lá de cima. Pá. Eu estava ouvindo um documentário outro dia, Eduardo, eu não sei se é daqueles monges lá do Nepal, sei lá, daquela área, aquele pessoal, né, que Uhum. estava sendo traduzido lá, e aí um dos aprendizes dele lá perguntou qual era o maior inimigo que ele tinha, né? O monge respondeu porque era o nosso ego. O seu ego é o seu maior inimigo. É aquilo que leva você aonde você quiser. Pois é. Então, esse é o ponto. Então, a mediunidade, ó, o que eu estava chamando a atenção é que o processo obsessivo, ele se instala após o afastamento desses bons espíritos que nos assessoravam, com os quais nós nos identificávamos. Aí, eu não quero ouvir os bons conselhos, eu quero receber dinheiro pelas coisas, blá, 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 blá. Esses espíritos se afastam e aparecem aqueles que querem, né, nos prejudicar. Lembra o livro Aconteceu na Casa Espírita? Não tinha nada com financeiro, né? Era
tudo através do orgulho. É. Então, fizeram lá algumas curas, por exemplo, o sujeito chegava lá com um companheiro na cacunda dele, certo? E a equipe que começou a comandar lá falou assim, olha, vamos combinar o seguinte, deixa esse nosso companheiro por um tempo aí, sozinho, se desliga dele, certo? E a pessoa saía curada. E ficava curada por um bom tempo. E todo mundo, olha só, Foi está uma curando, alfinetaria no ego dele, né? né? E aí, o médium que estava curando vai ficando, né, totalmente, vamos dizer assim, com aquela coisa que se chegar Ele um se achou, palitinho perto, ele explode, de tanto tão inchado que ele está. ele se Né? achou, né? E depois, o ponto-chave não foi recurso financeiro, não foi dinheiro. Foi, na verdade, o orgulho dos médiuns que levou, certo, ao cisma lá na casa, né? Que aconteceu na casa espírita. Então, o processo obsessivo se instalou naturalmente por causa do nosso ego. É, Você entendeu? E se instala aos poucos, mesmo com as advertências da espiritualidade superior. Ele se instala aos poucos. Este é o ponto. é. Vamos em frente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos. Item 4 da 220. O espírito que se retira não pode ser substituído, e neste caso não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa um médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e nesse caso não permite aos espíritos que o substituam. Olha que coisa interessante, né? Ele primeiro, Kardec fala assim, bom, tudo bem, um espírito bom não pode se retirar e não pode vir um outro espírito bom? Aí, né, os espíritos falam assim, olha, até pode, mas vir outro espírito bom? Por quê? Por que que aquele espírito bom se afastou do médium? Bom, geralmente pode ser pela imperfeição do médium, certo? Agora, pode também ser necessário fazer essa interrupção para que o médium perceba que ele não consegue escrever nada sem o concurso do espírito. Ou seja,
o seu espírito guia está lhe dando uma lição. Senhor médium, olha, a hora que você quiser fazer a coisa sozinho, você vai ver que não vai dar certo. Não foi um nem outro. Se não me engano, aquela médium de pictoriografia que veio no nosso cantinho, Mariluza, né? Acho que era Mariluza ou Marilisa. Acho que era Mariluza. Ela falou, porque os espíritos sempre falam assim, olha, você tem que facilitar a nossa vida, né? Então, era importante que ela conhecesse os tipos de tintas, os tipos de material que podia ser usado. Olha, se você vai usar um papel, usa esse tipo de lápis. Se você vai usar uma tela, essa tela é melhor para você usar tinta óleo, a outra para tinta não sei o quê. Quer dizer, o médium precisa conhecer aquilo que os espíritos vão se utilizar. E ele deve conhecer as técnicas de pintura para facilitar aos espíritos a utilização e o controle que eles precisam ter do sistema neurosensorial, neuromotor do médium. E aí o médium acha que é ele que pinta, não é o espírito. Aí os espíritos se afastam. E aí o médium tenta pintar. E não sai porcaria nenhuma, a não ser uma pintura meio infantil ali, né? Aí ele fala assim, nossa, o que aconteceu com a minha mediunidade? Não foi com a mediunidade dele. O Espírito falou, não é você que quer mostrar que sabe? Mostre. Faça aí a sua pintura e não deixa outro espírito, que seria mal, certo? Chegar próximo do médium. Ou seja, ele não quer ser substituído. Ele está passando para o médium, certo? Uma lição. Médium é médium. Ele tem que ser o melhor médium possível. Ele vai ser o melhor médium possível quando ele estiver mais maleável, ele vai ter na cachola as coisas que o espírito precisa para poder expressar-se, para poder falar e assim por diante. Ele precisa conhecer sobre tintas e coisas para fazer a pictoriografia. Né? Ele precisa saber que tipo de lápis que tem que ser usado num determinado tipo de folha. E aí o médium acha que é ele que está pintando. Ele, médium. Fala, bom, eu vou fazer aqui. Então, os espíritos deixam. Tá bom, então faz. E aí não dá certo, né? Aí eles voltam. Tá bom, muito bem, vamos continuar a trabalhar com você. E aí as pinturas voltam, né? A mediunidade volta. Então, nem todo afastamento tem o interesse, certo, de abandonar o médium à sua sorte. Ele está apontando aqui que os espíritos podem trazer para o médium uma lição de que mediunidade é exatamente o termo. Mediunidade. Você tem o médium e você tem o espírito. O espírito não consegue escrever sem o médium. O médium não consegue dar comunicação nenhuma e escrever nada dos outros sem que haja esse outro. Entende? Então, a mediunidade, os espíritos falam assim, tá vendo? Ó, agora você vai voltar a escrever. E aí ele volta a escrever, dá as mensagens, né?
Ou volta à prática mediúnica natural da psicofonia, por exemplo. O espírito se afastou para que ele entendesse isso. E aí ele não deixa, certo, que outro espírito venha atrapalhar a lição que o médium está recebendo. Comentários. Porque isso é importante, né? Que a gente fica pensando sempre, mas o problema principal é, né, a gente entender que a mediunidade é uma mão de duas vias. Precisa do médium, conhecendo a mediunidade, conhecendo com que espíritos está trabalhando, né? E só tem a prática mediúnica se o espírito estiver ali. Vamos fazer o encerramento? A Cecília está aí hoje? Acho que ela ia viajar, né? Sim. Opa! Uhum. Vou viajar semana que vem, tá bom? Tá bom. Você encerra para nós, por favor? Encerro. Eu queria agradecer aí a leitura, viu? Muito obrigado. Imagina. Então Obrigada. vamos agradecer com muita gratidão, com muita alegria no nosso coração, por mais uma aula de estudo sobre a nossa mediunidade. Muito importante, e que nós possamos colocar isso em prática em qualquer lugar que estejamos. Agradecemos também a ajuda dos irmãos que nos assistiram, a companhia dos irmãos que estudaram conosco, que eles sejam encaminhados junto com esses irmãos. Agradecemos ao nosso irmão Eduardo por tanta paciência, por tanta dedicação à frente dos estudos. E a nossa prece, que ela possa ser encaminhada ao nosso planeta, à nossa nação, aos nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor, fome e sofrimento. Que ela possa tocar os corações desses irmãos que estão à frente liderando as guerras, os conflitos. Que eles possam ser tocados e deixar de tanta anarquia, tanta desordem, tanta miséria, tanta morte, tanto desgosto. Ampara, Senhor, a todos com teu manto de luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, que é ainda cheia de erros, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que devagar vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Pai, de todo mau pensamento, sentimento e ações. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder e toda a glória, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Eduardo. Boa noite. Eu que agradeço, gente. Obrigado, gente. Boa noite para todos. pessoal. Oi, Aide. Saudades, Aide. Também estou muita saudade de vocês. Logo eu estou de volta.
Tá bom. Um abraço para todos. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, gente. Agradeço a Tchau, todos. Dona. Tchau, Zé Claudinha. Tchau, todos aí. Beijo. Fica com Estamos Deus. em capítulo 9 mesmo do mundo. Tá bom, então. Eu vou ver se eu participo domingo. No meu livro, é a página 126. Beleza. Vou ver aqui. Ok, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tchau, gente. Boa noite. Até mais.